O 25 de Abril foi um acontecimento histórico que, enfim, permitiu alterar drasticamente a vida das pessoas, em termos gerais. É algo que deve ser sistematicamente relembrado e passado aos mais jovens, àqueles que não tiveram a oportunidade de viver numa época que foi menos boa. Eu não tenho a certeza, mas julgo que os mais jovens não têm essa noção, ou porque na escola os programas não são muito atrativos. Eu, por exemplo, vi um programa, e sei que há um programa que a RTP2 passou, que são as 25 curiosidades 25 de Abril, que é apresentado de uma forma muito simples e que dá uma ideia muito clara do que foi o 25 de Abril e aquilo que nos trouxe. Eu tive a felicidade, quando o 25 de Abril se deu, eu tinha 17 anos. E esses meus 17 anos foram vividos de uma forma pacífica, porque eu não tinha ideia, não se falava em nada, não se falava em política, nós não tínhamos muito que fazer, tínhamos que fazer os trabalhos de casa, ir para a escola, estudar quando estávamos na idade de estudar, e não se falava noutra coisa. Portanto, teoricamente eu podia dizer assim, eu tive 17 anos razoáveis, mas a partir do momento do 25 de Abril, e todos nós começamos a perceber aquilo que tínhamos e aquilo que poderíamos ter, aí começamos a entender que, de facto, nós estávamos completamente fechados. Éramos uma conchazinha na Europa, não sabíamos o que passava lá fora, não tínhamos grandes possibilidades. Nessa altura iam estudar meia dúzia de pessoas. Eu, no meu caso concreto, éramos obrigados a fazer quarta classe, e depois os pais que podiam e os pais que tinham um grande brio em pôr os filhos a estudar, porque eram ambiciosos, portanto faziam a quarta classe e depois eu ia para o liceu ou para a escola secundária. Das pessoas que andaram comigo da primeira à quarta classe, que eram à volta de 30, passaram para o liceu universitário, sei lá, 10%. E desses 10%, houve 3 ou 4 que tiraram um curso superior. E quem eram essas pessoas? Era filho do farmacêutico, era o filho do doutor, era o filho de alguém que tinha um negócio. Eu era filho de um operário, mas o meu pai era muito ambicioso e queria que eu fosse estudar. Portanto, isto é para ter uma ideia que naquela altura não tínhamos uma escola para todos, tínhamos uma escola para alguns. Depois havia a história do liceu e da escola secundária. Eu fiz acesso aos dois e passei. Os meus pais queriam me levar para o liceu, porque no liceu, teoricamente, estavam aqueles que tinham uma vida melhor. E para a escola iam aqueles que eram os filhos de operários e coisas assim. Portanto, nesse aspecto houve uma mudança drástica. Por outro lado, nós, o que é que nós falávamos no nosso dia-a-dia? Falávamos de futebol, não me lembro, do Eusébio, da Amália e pouco mais. O nosso divertimento era um divertimento que tínhamos que o inventar. Era o jogo da carica, o jogo da malha, eram todas essas coisas. Não tínhamos aquilo que temos hoje, talvez de uma forma exagerada. Portanto, havia uma censura. Eu lembro-me do meu pai, eu via que ele ia ouvir um rádio e ele não me queria ao pé dele. Depois vinha saber que era um rádio, chamada Rádio Moscovo, em que as pessoas aproveitavam para ouvir novidades sobre Portugal, porque não tínhamos mais informação nenhuma. Não é? Portanto, houve uma mudança radical. Nós, com o 25 de Abril, abrimos as portas para termos um Portugal democrático, com a abertura da escola para todos, sem censura, sem polícias políticas. E hoje temos um Portugal diferente, um Portugal que está na Europa, mas que ainda há muita coisa a fazer, porque muitos erros também foram cometidos, porque as pessoas tiveram 48 anos no obscuro, na escuridão, e depois aparece uma liberdade, e não foi fácil, digamos, controlar a euforia de todas as pessoas por estarem num país livre. Portanto, fizeram-se muitas asneiras e ainda há muito para fazer, mas eu julgo que temos condições para, se todos trabalharmos em prol do cidadão, em prol do país, de melhorar ainda muita coisa que precisa de melhorar.